Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal da Estúdio Excel. No dia de hoje vamos aprender a fazer um belo painel de vendas dentro do Power BI, aí para você impressionar as pessoas que você vai apresentar dados, relatórios, faturamento, vendas, entre outros. Conforme você está vendo aqui ao lado, esse painel foi desenvolvido no Power BI e nós vamos demonstrar um exemplo bastante parecido com esse agora. Bora lá? Então pessoal, estamos aqui na tela do Power BI. Esse é o painel que nós vamos aprender a fazer no vídeo de hoje. Ele é uma planilha bastante simples, desenvolvida no Excel, que atualiza automaticamente após cada atualização de vendas diária. E eu importei essa planilha para dentro do Power BI para fazer um painel onde eu consigo detalhar as informações tanto de produtos, tipos de pagamento, maneiras de receber a informação, e também os faturamento mensal para observar a evolução das vendas mês a mês. Nessa planilha, então, nós trouxemos alguns cards: faturamento mensal, faturamento por código de produto e forma de pagamento. Temos alguns filtros. Foi observado aqui código do produto, até para não expor o nome do produto aqui meio para todo mundo. Então, tem os códigos, conforme a gente filtra os códigos, ele já nos detalha a informação exclusiva daquele código de produto. E também um segundo filtro de período aí para nós fazer o detalhamento individual mês a mês da evolução desses produtos. Sendo assim, nós vamos iniciar então com um painel aqui, aula painel totalmente em branco, e vamos utilizar a nossa tabela report. Essa tabela report, ela tem uma série de informações importantes e nós renomeamos as colunas com um hashtag na frente para ela ficar lá em cima, para nós identificar mais fácil os valores na hora de desenvolver o vídeo. Até eu sugiro a vocês, sempre que vocês utilizar medidas ou códigos específicos dentro do Power BI, utilize aí alguma nomenclatura que leve todas essas fórmulas sempre para cima do nome do arquivo. Então, para essa situação específica, nós vamos fazer aqui 3 cards. Os cards nada mais é do que o cartão, ou cartão de visita, como você preferir chamar. A gente vai inserir esse cartão, vamos posicionar mais aqui ao canto. E o primeiro card ele vai ser com os valores de impostos, certo? Então, inserir o valor do impostos. Ele vem com a hashtag, basta eu ajustar aqui no meu campo. Então, eu vou tirar a hashtag agora, que vai ficar como um painel real aí, bastante visual. E vou vir aqui na formatação do meu visual, porque para mim o balão ele ainda está um pouco grande. Então o balão ele é nada mais que o nosso rótulo de dados principal, onde estão os valores resumidos daquela informação. Pode ser aqui no tamanho 34. E vamos utilizar aqui uma cor, um azul escuro, ali para dar um destaque, certo? A minha unidade não vai ter unidades, mas eu quero deixar pré-definido que sempre tenha uma casa decimal, até para resumir um pouco mais a informação e arredondar esse valor para cima. Tendo o meu primeiro card ajustado e formatado, eu posso vir aqui com o meu Ctrl C e o meu Ctrl V e posicionar um segundo card mais ao lado, onde eu vou colocar então os valores de tarifa. Esses valores de tarifa, ele já resume naquela minha coluna, porém eu não preciso formatar novamente o meu cartão. Ele já vem formatado porque eu apenas espelhei o anterior e isso me auxilia aí na questão de tempo, né, do desenvolvimento desse cartão. Então eu vou fazer um Ctrl C novamente e um Ctrl V e vou incluir aqui também a coluna de vendas, que seria o nosso faturamento líquido ou faturamento. E até uma quarto card, que pode ser o quantitativo, ou seja, quantas vendas eu fiz nesse período que eu vou informar. Então vamos colocar um novo card. Até esse card não estava de maneira inicial aí no nosso vídeo, mas eu entendo que seja também interessante. Eu vou colocar aqui no meu código vamos utilizar aqui o número de vendas. Pode ser aqui o próprio tipo de pagamento quantitativo, ele já vai me trazer o número de vendas que eu acabei fazendo. Então vamos colocar aqui total de vendas.
mas também eu poderia ter utilizado aqui uma questão que seria uma medida ou um contador para fazer esse meu resumo do total de vendas, correto? Mas não tem necessidade, tá? Se você for conflitar, claro, fazer formatações de quantitativos em algum outro local, aí sim você precisa fazer através da fórmula. Vou vir aqui então no meu valor do balão e vou deixar agora sem casa decimal, porque entendo que um total de vendas ele vai ser sempre um valor único. E agora eu vou posicionar melhor esses meus cards. Então eu vou selecionar todos aqui e vou utilizar a ferramenta de distribuir horizontal ou alinhar, distribuir horizontalmente para o Power BI aqui me posicionar eles melhores. Vou colocar um plano de fundo aqui, porque os meus cards, como eles estão branco e o meu fundo do Power BI também está branco, ele acaba não dando o destaque necessário. Então vou vir aqui no painel, tela de fundo, e vou utilizar aqui a cor cinza com 50% de transparência, ok? Já deu uma ênfase bem maior agora, ó. Ele acabou destacando os meus cartões. E eu vou diminuir aqui a questão do total de vendas para mim conseguir posicionar o meu filtro, que seria o código do produto que eu utilizei anteriormente e também o nosso filtro de período, se for necessário. Vou posicionar aqui. Vou colocar a opção aqui de segmentação, que seria o nosso filtro, e utilizar a lista suspenso, reduzindo até aqui, ou até renomear para produto. Observe que nós estamos aqui até desenvolvendo um painel um pouquinho diferente do que foi demonstrado no início do vídeo, mas com informações a mais do que tínhamos antes. Então, a gente está agregando ainda com mais informações para esse vídeo. Aqui um segundo gráfico, segunda segmentação, então vamos colocar a data, que seria a nossa data de transação, utilizando o ano, o mês, aqui para resumir. Então, eu observo o ano, quando o ano passar eu vou ter as informações detalhadas ano a ano. E vou dar um valor para o meu segmento, filtro de período. E agora o próximo passo é detalhar esses valores, observar o que é mais importante para mim analisar nesse momento. O faturamento, correto? Então eu vou chamar aqui um gráfico, pode ser um gráfico de colunas clusterizado, vou posicioná-lo logo abaixo aqui e vou estender ele para a tela inteira, porque ele vai ser uma das informações mais relevantes desse gráfico, que é o meu faturamento mês a mês. Então vou utilizar aqui a mesma data de transação que eu inseri no filtro, vou colocar aqui como mês, no meu eixo, e nos meus valores, então eu vou arrastar os meus valores de vendas, que eu chamei de faturamento. Então, eu tenho agora o faturamento por mês, detalhado, ele somou todos os meus produtos, já tem a opção do filtro por produto, conforme eu seleciono, ele já me resume mês a mês como foi o faturamento daqueles valores, e eu posso também agora posicionar aqui, ajustar, né, como rótulo de dados, resumir. Sempre é bom deixar, quando são grandes valores, é sempre bom deixar como automático o meu rótulo, porque ele acaba se ajustando, ele faz as próprias abreviações automáticas, seja 1000, milhões, entre outros. Vou apagar o meu eixo Y, porque ao meu ver ele não é tão relevante para esse detalhamento. E vou apagar também as minhas legendas aqui dos títulos, que são esses títulos secundários que aparecem aqui ao lado, porque essa é uma informação, embora ela seja relevante, ela já está no meu título do meu cartão. Então eu não preciso ter ela novamente. Então eu vou aqui no título, dentro do meu eixo, e vou ocultá-la também. Com esse meu gráfico formatado, eu já posso então iniciar o detalhamento por produto e também tipos de pagamento. Então eu vou simplesmente dar um Ctrl C, Ctrl V, vou posicioná-lo logo aqui abaixo. Observe que essas linhas orientativas que o Power BI aí tem são muito importantes, né, para nós deixar os painéis sempre alinhados, fica bem bacana. Vou reduzir um pouco, porque eu vou colocar aqui ao lado um segundo gráfico. E esse meu eixo eu vou substituir de data de transação para tipo de produto. Então aqui vamos observar o código do produto, ele automaticamente filtra do maior para o menor,
Mas eu também tenho a opção de não classificar. Eu posso classificar pelo código do produto. Porém, os valores ficam bastante bagunçados, o que pode ter um faturamento baixo. Para mim agora não precisa ser relevante. O mais relevante para mim nesse momento é observar o faturamento. Então é melhor deixar do maior para o menor, até para ver onde estão os maiores pontos de atenção nesse meu painel. Meu faturamento por código do produto, o título já está ajustado, eu já posso seguir para o próximo gráfico. O próximo gráfico ele vai ser no formato de pizza ou de rosca, nesse caso em específico vai ser de rosca, até porque no exemplo anterior, quando iniciamos o vídeo, colocamos um de pizza, então vamos diferenciar um pouco. O meu faturamento são os valores, então aqui eu tenho já um modelo de rosca com o faturamento total, e eu quero explodir agora esse faturamento, ou detalhar, para o tipo de pagamento, ou seja, for um cartão de crédito, Pix, boleto, entre outros. Então eu vou vir aqui, vou arrastar o tipo de pagamento para a minha legenda, e ele já vai me detalhar em percentuais como foram esses pagamentos. Então aqui eu vou chamar de forma de pagamento. E vou apagar essa legenda, porque ela acaba ofuscando um pouco a informação, e quando eu passo com o mouse sobre o meu relatório, ele já me informa que tipo de pagamento foi aquele. Isso me facilita, né, quando eu for fazer uma análise mais aprofundada. Nos meus rótulos de detalhe, no conteúdo do rótulo, eu gosto bastante de utilizar todos os rótulos, porque ele traz o nome, traz o valor e traz o percentual que aquilo representa nesse painel. Então ele traz uma informação bastante relevante, bem bacana mesmo, e é bem legal de utilizar. Aqui, nosso painel de primeira mão aqui, ele estaria pronto, né? Pronto para apresentação e publicação ao usuário final, mas ainda podemos melhorar ele na questão visual e também ajuste dos cards. Vejam que a segmentação de dados em conjunto com o card aqui acabou não dando o efeito que eu esperava, até ficou um pouco poluída a informação, e eu vou posicionar esses meus cards um pouco melhor aqui para cima, para ficarem alinhados com o meu total de vendas. Mas os gráficos, a princípio, já estão funcionando conforme os meus filtros, então eu consigo observar aqui. E eu posso, além desse gráfico com colunas, eu poderia inserir o total de vendas mês a mês através de uma linha, para observar se esses valores estão, por exemplo, evoluindo ou não. Então vamos demonstrar aqui, utilizando uma contagem, e colocar um gráfico com linhas, que ele vai nos detalhar aqui e vai demonstrar, ó. Então a gente começou o ano com 61 vendas, caiu para 40 e depois foi subindo para casa das 100 vendas por mês, e que também acabou representando um maior número de vendas. Eu vou até deixar essa linha orientativas, porém nós vamos fazer uma pequena formatação nela para ela não ficar andando em conjunto com o total das vendas. Então a gente tem umas opções bem bacanas aqui no eixo secundário de pré-definir. Então, ó, eu consigo limitá-lo de maneira automática, porém eu posso pré-definir aqui que eu só quero mostrar de 20 a 100 vendas. Então, onde teve mais de 100 vendas, ele acabou limitando. Ou eu posso vir aqui e limitar em 500 vendas, porém essa minha quantitativa ela vai ficar mais abaixo, ela não vai ficar sobreposta ao valor de 2.000, que acaba tendo informações aqui redundantes de repente, certo? No tipo de escala a gente tem as opções linear e logaritmo, vou deixar na maneira linear. E tem uma opção aqui bem bacana que se chama de personalizar linhas, que é para simplesmente modificar, né, o nosso padrão, deixar ela um pouco mais destacada, né? Então eu vou deixar aqui. E essa opção bacana aqui, escurecer área, ele acaba pintando toda a interface ali da linha para baixo e dá um destaque maior ali para o nosso gráfico, certo? Então vamos aqui, ocultar também a legenda, que ao meu ver aqui não precisa. E o nosso título secundário também não precisa, vou deixar como está agora. Fazendo isso, então,
podemos vir aqui no modelo exibição e dar um tratamento final aqui em relação às cores. Essas cores estão ideal para o meu painel? Vamos testar, vamos olhar algumas outras. Posso alterar e já ver toda a etapa visual com as cores em harmonia para aquele painel, já o comportamento desse painel. Por exemplo, aqui eu vou finalizar com esse modelo que tem um plano de fundo. Até o plano de fundo você pode também desenvolver o seu, utilizar algum próprio site que informe, download gratuito para o painel. Mas a aula, nosso painel final, acabou sendo até mais completo do que era a proposta inicial desse vídeo, mas tenho certeza que vai ajudar bastante. Vamos testar então, fazer algumas análises, alguns produtos. Conforme nós vamos filtrando, ele já vai nos dando aqui o detalhamento do total de vendas e também o faturamento. Ou seja, o nosso painel está pronto para apresentar, para publicar, e conforme as informações vão sendo atualizadas na nossa base de dados, ele já vai tendo a evolução, ele já vai fazendo essas avaliações automáticas para nós e preenchendo também os próximos meses de vendas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima.